No Nepal, durante um festival religioso, a maconha é permitida dentro de um contexto muito específico, mas nos outros 364 dias ela continua proibida por lá. Essa história é só o ponto de partida do nosso episódio de hoje sobre maconha. Hoje, a gente vai abrir espaço para um debate adulto e sem estigmas, para entender a história da cannabis, o que a ciência já sabe, o que é ainda mito e o que o Brasil pode aprender com os países que resolveram enfrentar essa discussão assim, de frente. Para entender como a maconha foi parar na lista de substâncias proibidas e por que ela é permitida um dia do ano no Nepal, a gente precisa voltar milhares de anos, bem antes de qualquer lei, tratado internacional ou guerra às drogas. Os registros arqueológicos mais antigos apontam que o cultivo da cannabis começou há cerca de 10 mil anos, lá no leste da Ásia, em regiões que hoje correspondem ao norte da China, sul da Sibéria e partes da Mongólia. Naquela época, era o início da agricultura. O ser humano estava começando a viver em aldeias, plantar grãos, domesticar animais e estocar comida. Entre as plantas cultivadas estava a cannabis. As sementes, ricas em gordura e proteína, eram consumidas como alimento. As fibras do caule viravam cordas, redes de pesca e tecidos resistentes. Ou seja, a planta era útil. Um insumo tão básico quanto o linho e eles nem sequer pensavam em usar para chapar. Com o tempo, a planta começou a se espalhar com os novos migrantes e comerciantes, cruzando a Ásia Central, seguindo com as caravanas da Rota da Seda até chegar no Oriente Médio, ao norte da África e à Índia. Em cada região ela ganhava um papel diferente: medicinal, cerimonial ou agrícola. Na China Antiga, por exemplo, os registros atribuídos ao imperador Shen Nung, de cerca de 4.700 anos atrás, já citavam a planta como remédio para dor e inflamações. No Egito, papiros de 3.000 anos atrás descreviam seu uso no tratamento de diversas doenças. Mas foi na Índia que a cannabis ganhou outro status, o espiritual. Na mitologia hindu, a planta é associada a Shiva, o deus da transformação e da consciência expandida. Lendas contam que ele teria descoberto a cannabis enquanto meditava nas montanhas do Himalaia e viu os efeitos relaxantes e meditativos da planta, usando dessa forma como auxílio para atingir um estado mental mais profundo. Dessa tradição nasce o Bhang, uma bebida feita pelos hindus com as folhas e flores da cannabis misturadas com leite, cardamomo, pimenta do reino, açúcar mascavo, amêndoas e outras especiarias. O preparo é espesso, gelado e tem um gosto bem forte. E é aqui que a nossa linha do tempo dá um salto para os séculos XVI e XVII para entender como essa planta, que antes era alimento, remédio e canal espiritual, acabou sendo proibida. Entre 1500 e 1600, a planta chegou ao Brasil trazida por africanos escravizados, principalmente da Angola e Congo. Eles já usavam a cannabis em práticas culturais e religiosas há milênios. E aqui ela era chamada por eles como jamba, fumo de Angola ou pito do pango. Era usada principalmente nas rodas de capoeira, nos banhos de ervas e nos terreiros. Mas, para a elite da época, essa prática não era vista como expressão cultural, e sim como um problema social a ser controlado. As primeiras leis antidrogas brasileiras, ainda no século XVIII, usavam termos como vadios, capoeiras e perturbadores da ordem. Já sacou, né? Atacar a planta
era atacar as pessoas que a usavam, e o Estado sabia exatamente quem eram essas pessoas. Em 1932, o governo Getúlio Vargas incluiu a cannabis no primeiro Código de Leis Sanitárias do país, tornando a proibição oficial em âmbito nacional. E não foi coincidência. Os Estados Unidos estavam fazendo a mesma coisa. Lá, o responsável foi Harry Anslinger, o primeiro chefe do Departamento Federal de Narcóticos. Ele precisava de um inimigo público e encontrou na maconha uma tremenda oportunidade. Anslinger chegou a espalhar campanhas de medo e desinformação. Ligava o uso da planta a negros, mexicanos e músicos de jazz. Dizia que ela causava loucura, estimulava a violência e fazia brancos se misturarem com outras raças. Olha que absurdo isso aí, meu amigo. Em 1937, os Estados Unidos aprovam então o Marijuana Tax Act, que na prática proibia o cultivo, a posse e a venda da planta. A influência americana era grande e não demorou para essa política se espalhar pelo resto do mundo. Em 1961, a ONU assinou a Convenção Única sobre Entorpecentes, colocando a cannabis na mesma categoria que heroína e cocaína. O detalhe é que o comitê científico consultado pela própria ONU, na época, havia recomendado que isso não fosse feito, justamente por falta de evidências de que a planta fosse tão perigosa quanto diziam. Mas o parecer técnico foi ignorado e a decisão foi sim política. A partir dos anos 70, com a chegada da guerra às drogas dos Estados Unidos na América Latina, tudo piorou. O combate à maconha virou justificativa para ações violentas em territórios periféricos, prisões arbitrárias e encarceramento em massa, quase sempre mirando os mesmos de sempre: jovens, negros e pobres. Agora que a gente viu como a maconha passou de planta sagrada a substância proibida e quem mais sofreu com isso, dá para voltar à pergunta que iniciou esse episódio. O que acontece quando, por um único dia, o Estado deixa de punir e permite que a tradição fale mais alto? É isso que a gente vai te mostrar agora, now! No Nepal, a cannabis é proibida desde 1976, na mesma época da guerra às drogas. No entanto, uma tradição milenar ganhou cada vez mais força e fez a lei perder a força. O festival Mahashivaratri, celebrado entre fevereiro e março, em homenagem ao deus Shiva. Nessa data, o governo adota uma postura curiosa. Não muda a legislação, mas tolera o uso ritual, principalmente nos arredores do templo de Pashupatinath, em Kathmandu. É como se, por 24 horas, a fé falasse mais alto que o Código Penal. Cerca de 400 mil devotos se espalham pelas ruas, entre eles os sadhus, monges ascetas que renunciam à vida comum. Reúnem-se em volta de fogueiras, entoam mantras, fumam charas e oferecem bhang, a bebida feita com cannabis e especiarias. Essa tolerância, no entanto, não é garantida. Ela muda conforme o clima político e turistas fora do contexto religioso podem acabar lá, no Chilindró, na delegacia. Em 2025, o governo mobilizou mais de 4 mil policiais para garantir a segurança, forneceu tendas e refeições aos monges e, por um dia, pareceu suspender a proibição em nome da tradição. Mas agora, vem cá. Quais os efeitos da maconha no seu cérebro? Você sabe? Você... Câmera. Você sabe? Você sabe? Não? Você, Bruninho. Bruninho não vai se manifestar. Mas vamos seguir. No próximo capítulo, vamos sair do templo e entrar dentro do seu cérebro, literalmente. Tá todo mundo rindo aqui. Exclusive eu. Falamos bastante de história, mas agora vamos falar do consumo da planta.
Existem algumas formas de fazer isso, seja fumando, vaporizando ou ingerindo um alimento com extrato da maconha. E é a partir desse momento em que a planta é consumida que a principal substância ativa entra no corpo, o tetrahidrocannabinol, o THC, a molécula por trás da famosa onda. O THC tem uma estrutura molecular que se encaixa perfeitamente em um receptor do nosso cérebro chamado canabinoide tipo 1, ou mais conhecido como CB1. O CB1 faz parte de um sistema natural do nosso corpo, pouco conhecido pela maioria das pessoas, mas essencial, o sistema endocannabinoide. Esse sistema não existe por causa da maconha, tá? Ele já está aí desde que você nasceu e atua como uma espécie de regulador biológico. Ele ajuda a manter o equilíbrio de funções como sono, apetite, dor, humor, memória, a resposta imunológica e coordenação motora. Pirou? Pois é. Quando o THC se liga aos receptores CB1, ele começa a interferir na liberação de neurotransmissores como dopamina, glutamato, serotonina e GABA, o que provoca mudanças em várias áreas do cérebro ao mesmo tempo e altera sua percepção da realidade. O primeiro efeito vem na forma de prazer e relaxamento. O THC aumenta a liberação de dopamina, ativando o sistema de recompensas. O segundo é o glutamato, que está na região do cérebro ligada à formação de novas memórias. Essa interferência altera a memória de curto prazo. O resultado é você esquecer o que ia dizer no meio da frase, se perder no raciocínio e no fio da... O que eu estava falando, Bruninho? Beleza. Do fio da conversa. Depois disso, o THC alcança o córtex pré-frontal, a área responsável pelo foco, autocontrole e tomada de decisões. A pessoa pode se sentir mais solta, criativa ou sensível, carne à vontade desgramada de rir também. Mas dependendo da dose, também pode ficar mais impulsiva ou tipo viajandona, distraída. O cerebelo e os gânglios da base, regiões ligadas ao equilíbrio e à coordenação motora, também são afetados. É por isso que o tempo parece passar mais devagar e o corpo responde com atraso e algumas tarefas físicas, como dirigir ou operar máquinas. Se tornam muito arriscadas, viu? Mesmo quando a pessoa se sente bem. Mas esse bem aí não tem nada a ver com esse tipo de função. Esse tipo de função requer foco e cuidado, acima de tudo. E a gente tem que ter responsabilidade. Além disso, o THC provoca reações físicas. Pode aumentar os batimentos cardíacos, causar boca seca, olhos avermelhados e até uma leve queda de pressão em algumas pessoas. A famosa larica, aquela fome repentina e exagerada, é efeito da ativação do THC no hipotálamo lateral, uma região do cérebro responsável por regular o apetite, que também interfere na forma como o cérebro percebe cheiros e sabores, aumentando a sensibilidade ao aroma dos alimentos e tornando qualquer comida, qualquer uma, inclusive inventada pelo próprio indivíduo, extremamente atrativa, mesmo que o corpo, biologicamente, não esteja com fome. Mas nem todo mundo sente isso do mesmo jeito. O efeito da cannabis depende de vários fatores: quantidade, ambiente, sensibilidade individual e, principalmente, o perfil químico da planta. É aí que entra o CBD, o canabidiol. Diferente do THC... Desculpa aí, galera. Diferente do THC, o CBD não causa brisa. Ele interage com outras rotas no sistema nervoso, especialmente ligadas à regulação da ansiedade e do humor. Na prática, o CBD ajuda a modular os efeitos do THC, suavizando a intensidade e reduzindo o desconforto em quem é mais sensível. Mas os efeitos da cannabis não dependem só do THC e do CBD.
Eles também mudam conforme o tipo de planta. Existem 3 linhagens principais: sativa, índica e híbrida. As plantas de maconha do tipo sativa tendem a ter efeitos mais estimulantes. Elas são mais associadas a sensações de energia, foco, criatividade, disposição. Seu efeito costuma ser mais cerebral e ativo, sendo mais utilizadas durante o dia. Algumas strains sativa têm níveis elevados de THC e concentrações mais baixas de CBD, o que favorece essa resposta mais agitada ou expansiva. Já as plantas do tipo índica têm um efeito mais relaxante. Elas costumam ser associadas a sensações de calma, sedação, alívio físico. O corpo parece desacelerar, a mente desacelera junto. Por isso, são geralmente preferidas por quem busca relaxar no fim do dia ou aliviar sintomas como ansiedade, dor ou insônia. E tem também as híbridas, que são combinações genéticas entre as 2 linhagens que possuem cada um seu próprio nível de THC, CBD e outros compostos como terpenos que influenciam no efeito, aroma e até na cor da planta. É justamente por causa dessa variedade enorme de perfis químicos que a ciência enfrenta um desafio real. Não dá para dizer simplesmente: a cannabis ajuda nisso ou naquilo. A pergunta certa é: qual composição, em que dose, com que frequência, para qual sintoma e em que perfil de paciente? Esse é o tipo de resposta que exige estudo clínico, método e tempo. Mas a boa notícia é que essa pesquisa já está acontecendo. E enquanto a ciência avança, algumas nações já foram além dos laboratórios, legalizaram a cannabis, criaram regras, controlaram o mercado e coletaram dados reais. E o que acontece quando um país decide regulamentar o uso da maconha? Quais são os impactos práticos do consumo na saúde e na segurança pública e na economia? É isso que a gente vai ver agora. Primeiro, precisamos diferenciar 2 termos: descriminalização e legalização. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, foi a descriminalização do porte e uso pessoal e não a legalização. Isso quer dizer que o STF determinou uma quantidade mínima para alguém ser considerado usuário e não traficante, podendo portar até 40 gramas ou até 6 plantas fêmeas. Isso quer dizer que você não responderá criminalmente, mas sim administrativamente, tipo uma infração de trânsito. Foi o que aconteceu em países como Portugal, por exemplo, que desde 2001, não só a cannabis, como todas as drogas foram descriminalizadas para uso pessoal. O foco lá passou a ser saúde pública em vez de punição, e o consumo não explodiu como muitos previam. Na verdade, as taxas se mantiveram estáveis e o número de mortes por overdose caiu drasticamente. Agora, outro caminho: a legalização. Aí o jogo muda, porque legalizar significa criar regras para tudo. Quem pode vender, quanto pode vender, qual a idade mínima, qual o limite de THC, se pode fazer propaganda ou não e, é claro, como o governo vai tributar isso, como é que ele vai lucrar. Foi o que o Uruguai fez em 2013, o primeiro país do mundo a legalizar a cannabis de forma completa. Lá o cidadão pode comprar em farmácia, plantar em casa ou participar de um clube de cultivo, tudo registrado e controlado. A ideia não era incentivar o uso, era tirar o mercado das mãos do crime e entregar para o Estado e poder regular. O Canadá seguiu o mesmo caminho em 2018, legalizando o uso recreativo em nível nacional. E nos Estados Unidos, apesar de a lei federal ainda proibir, vários estados já legalizaram por conta própria, como Califórnia, Colorado, Nova York, entre outros. E o que aconteceu nesses lugares? O consumo adulto aumentou, principalmente entre quem já usava ocasionalmente. O mercado ilegal, esse, diminuiu, embora não tenha desaparecido completamente. O Estado passou a arrecadar bilhões em impostos com a venda regulada,
E o mais importante, a qualidade do produto melhorou, com controle, rotulagem e menos risco para o consumidor. Nos lugares que liberaram, o Estado passou a monitorar com mais transparência o comportamento do mercado, coletando dados reais sobre hábitos de consumo, impactos sociais e questões de saúde pública. O Estado ganhou mais controle e mais informação sobre a própria população, o que é diferente do que acontece quando tudo é empurrado para a clandestinidade. No próximo capítulo, a gente vai olhar para o que a ciência já sabe e diz sobre a maconha. A gente já entendeu como a cannabis age no corpo. Vimos como o THC altera o funcionamento do cérebro, como o CBD suaviza os efeitos e por que diferentes pessoas reagem de formas tão diferentes. Mas agora é hora de perguntar: o que a ciência realmente sabe? O que já foi comprovado e o que ainda está sendo investigado? A verdade é que, apesar de toda a discussão pública, os usos medicinais com comprovação sólida ainda são poucos. E o motivo disso não é falta de potencial, é justamente o cuidado. Porque a ciência precisa de dados consistentes, estudos com um grupo de controle, efeitos mensuráveis e, principalmente, repetição de resultados. E até agora, isso só aconteceu de forma clara em 3 situações clínicas bem específicas. A primeira, e talvez a mais emblemática, é o caso das epilepsias graves e resistentes em crianças, como a síndrome de Dravet e a de Lennox-Gastaut. São quadros raros, mas extremamente debilitantes, com dezenas de convulsões, mesmo com o uso de vários medicamentos. Nesses casos, o uso do CBD isolado mostrou uma redução significativa na frequência e na intensidade dessas crises. O resultado foi tão positivo que o medicamento à base de CBD, chamado Epidiolex, foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos e também pela Anvisa no Brasil, com prescrição médica. O segundo uso bem estabelecido é no tratamento da espasticidade em pacientes com esclerose múltipla. A espasticidade é uma rigidez muscular involuntária que dificulta movimentos simples, causa dor e afeta diretamente a qualidade de vida. Aqui, o que funciona é a combinação de CBD com THC em proporções controladas, como no medicamento Sativex, já aprovado em vários países, especialmente na Europa. Ele não serve para todos os casos, mas para quem tem espasmos graves e não responde bem a outros tratamentos, pode ser uma alternativa real. E o terceiro uso com comprovação é no controle de náuseas e vômitos causados por quimioterapia, principalmente em pacientes que não respondem aos medicamentos convencionais. Substâncias como dronabinol, uma versão sintética do THC, são aprovadas há décadas nos Estados Unidos e no Canadá e ajudam pacientes a manter a alimentação e suportar melhor o tratamento. Esses 3 cenários, epilepsia refratária, espasticidade em esclerose múltipla e náuseas da quimioterapia, são os que têm hoje maior respaldo científico, aprovação oficial e aplicação prática na medicina. Mas fora isso, o que mais a ciência está investigando? A lista é grande: dor crônica, insônia, ansiedade, autismo, Parkinson, Alzheimer, TDAH e até dependência química de outras substâncias. Só que aqui o cenário muda. A maioria dos estudos ainda está em fase inicial ou intermediária. Muitos mostram resultados promissores, sim, mas ainda com limitações importantes. Pequeno número de pacientes, falta de padronização nas doses, ausência de placebo e pouco acompanhamento de longo prazo. E tem outro complicador: a variabilidade da planta. Como você viu, o que a gente chama de cannabis pode significar dezenas de perfis químicos diferentes, com proporções distintas de THC, CBD, CBN, CBG, terpenos. Cada combinação pode gerar um efeito único,
E mais, o modo de uso, se é fumado, vaporizado, ingerido ou absorvido pela pele, também altera completamente a biodisponibilidade dos compostos. Ou seja, dizer a cannabis funciona é uma afirmação vaga demais. A pergunta científica sempre será: qual composto? Em que dose? Com qual método de administração? Para qual condição clínica? Em que tipo de paciente e com quais riscos associados? E essa resposta só vem com o tempo, método e repetição controlada de experimentos. Coisa que a ciência médica está justamente tentando construir agora. Outro ponto importante é que a cannabis tem algo raro: ação multifatorial. Ela age no sistema nervoso, no sistema imune, no eixo hormonal, no sono, no humor, na dor, na inflamação. Isso é bom? É. Mas também torna tudo mais complexo. Pois como ela consegue mexer em tudo, acaba que a mesma substância que ajuda alguém a dormir pode deixar outra pessoa ansiosa. O que alivia a dor em um paciente pode causar paranoia em outro. É por isso que a regulamentação nos países que avançaram vem junto com a premissa fundamental: cannabis não é para todo mundo, mas pode sim ajudar muita gente, desde que tenha a orientação adequada. Agora, se a cannabis ainda divide opiniões no campo da saúde, tem uma outra área em que ela já está gerando resultados concretos, sem polêmica, sem tabu e com impacto econômico real. A gente está falando do uso industrial do cânhamo. E é isso que a gente vai ver agora. Para entender de vez, cânhamo não é a maconha que se fuma, apesar de serem da mesma espécie, cannabis sativa. O cânhamo é uma variedade selecionada e cultivada para ter menos de 0,3% de THC. Isso significa que ele não altera a consciência, não dá onda e não tem valor recreativo. Mas o que ele tem é valor econômico, ambiental e estratégico. O cânhamo é uma planta incrivelmente versátil. Praticamente todas as partes dela podem ser aproveitadas. As fibras do caule, que são longas, resistentes e biodegradáveis. Com elas dá para produzir tecidos, roupas, mochilas, sapatos, até jeans, cordas e cabos ultra-resistentes, bioplásticos e bioembalagens, papel reciclável, isolantes acústicos e térmicos e um material chamado hempcrete, um concreto ecológico, leve, isolante e resistente, usado em construções sustentáveis. As sementes, que são extremamente nutritivas, ricas em proteínas, fibras, óleos essenciais e ômega 3 e 6. Elas são usadas para produzir óleo de cânhamo alimentar, suplementos nutricionais, rações de alta qualidade para animais e até cosméticos naturais, como hidratantes, shampoos e sabonetes. O miolo do caule, que é rico em celulose, o que torna possível fazer papel de alta resistência, produzir biocombustíveis, criar carvão vegetal e até filtros de purificação e substratos agrícolas. A própria plantação entrega crescimento ultra rápido, chega a 4 metros em 3 meses, pouquíssima necessidade de água, dispensa o uso de agrotóxicos, melhora a qualidade do solo e absorve o CO2 da atmosfera como poucas outras plantas, ajudando no combate às mudanças climáticas. Hoje, países como Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, China e Austrália estão investindo pesado na produção de cânhamo, e não por ideologia, mas por oportunidade econômica real. Nos Estados Unidos, desde que o cânhamo foi liberado nacionalmente pela Farm Bill de 2018, surgiram milhares de empresas especializadas, de startups de bioplástico a grandes fábricas de tecidos sustentáveis. A China é líder mundial na produção de fibra de cânhamo. A França usa o cultivo como estratégia para regenerar solos e diversificar a sua agricultura. O Canadá foca no uso nutricional
medicinal e alimentício. E a Alemanha já usa cânhamo até em peças da indústria automotiva. Enquanto isso, no Brasil, a planta segue proibida para cultivo comercial. Mesmo que você queira produzir cânhamo sem THC, de uso 100% industrial, ainda vai precisar de autorização da Anvisa, com fins científicos, médicos ou acadêmicos. E mesmo assim, o processo é bem lento, o que é um contrassenso. Porque o Brasil tem tudo para liderar esse mercado. Solo fértil, clima ideal, conhecimento agrícola, indústria em busca de inovação e uma cadeia de produção já preparada para escalonar. Só falta o óbvio, regulamentar. Mas enquanto o cânhamo continua sendo tratado como se fosse a mesma coisa que a maconha usada para fumar, esse potencial segue travado. E isso importa. Não só pela economia, mas porque, no fim das contas, o debate sobre cannabis no Brasil quase sempre gira em torno do medo da droga. Mas aqui estamos falando de biomassa, tecido, óleo, material de construção, plástico biodegradável. Não é questão de opinião, é questão de mercado, de ciência e de realidade. No próximo capítulo, a gente volta para o uso humano, mas agora com o pé no freio. Porque se tem muita gente falando sobre os benefícios da cannabis, poucos estão falando dos riscos, principalmente quando o uso começa cedo demais ou se torna frequente demais. E é disso que a gente vai falar agora. Até agora, a gente falou sobre os usos religiosos, recreativos, medicinais e industriais da cannabis, sempre com base no que acontece no mundo, nas leis e na ciência. Mas tem um lado da conversa que precisa ser abordado com a mesma seriedade: os riscos reais do uso precoce ou excessivo da maconha. Porque sim, apesar de toda a discussão sobre legalização, regulação e potencial medicinal, a cannabis não é inofensiva, principalmente quando começa a ser usada de forma constante por pessoas muito jovens. Para começar, tem um fato biológico que não é uma opinião. O cérebro humano só termina de se desenvolver completamente por volta dos 25 anos. E durante a adolescência, uma das partes que mais passa por mudanças é justamente o córtex pré-frontal, responsável por memória, atenção, tomada de decisões e controle emocional. E o THC, como a gente viu lá atrás, age exatamente nessas áreas. Estudos de neuroimagem mostram que o uso frequente da cannabis por adolescentes pode afetar o hipocampo, responsável pela consolidação da memória, e também interferir na estrutura e no funcionamento do córtex pré-frontal. Em algumas pessoas, essas mudanças são reversíveis com o tempo, mas em outras podem deixar marcas duradouras, especialmente quando o uso começa muito cedo e continua por muitos anos. Não se trata de dizer que quem fuma vai ter problema, mas sim de reconhecer que quem começa antes da hora tem mais chance de desenvolver problemas. Entre eles, dificuldade de concentração, queda de rendimento escolar, problemas de memória, maior impulsividade e, em alguns casos, aumento da vulnerabilidade a quadros como ansiedade, depressão ou sintomas psicóticos, principalmente em pessoas com predisposição genética. Também há casos de dependência. Ela não é tão comum quanto com álcool, nicotina ou opioides, mas ela existe. Estima-se que cerca de 1 em cada 10 pessoas que usam cannabis desenvolvem algum grau de dependência, e esse número sobe para 1 em cada 6 quando o uso começa na adolescência. A dependência de cannabis costuma ser mais comportamental do que física. A pessoa não sofre grandes crises de abstinência, mas pode ter dificuldade em reduzir ou parar o uso, mesmo quando isso começa a atrapalhar o sono, o foco, a motivação e as relações sociais. Outro ponto importante é a tolerância. Quando o consumo é frequente, o corpo se adapta, reduz a sensibilidade dos receptores CB1 e a pessoa começa a precisar de doses maiores para sentir o mesmo efeito. Isso não significa que está viciado,
mas mostra que o cérebro está tentando reequilibrar a exposição contínua ao THC. O que a ciência tem mostrado é que a forma como a cannabis afeta cada pessoa varia muito. Tem gente que fuma todo dia e funciona bem. Tem gente que fuma uma vez e passa mal. Tem gente que usa para relaxar e encontra equilíbrio. E tem gente que, sem perceber, vai afundando em um padrão de uso que começa a interferir em áreas importantes da vida. É por isso que, em países que legalizaram a cannabis, um dos focos principais não é incentivar o uso, é educar sobre o uso responsável. Campanhas de informação, idade mínima, controle de potência, rotulagem, limites de publicidade e estratégias de redução de danos fazem parte de qualquer modelo sério de legalização. Porque a questão não é só liberar ou proibir, é entender que mesmo uma substância com potencial terapêutico e econômico real pode ter riscos sérios quando mal usada. E que proteger as pessoas mais vulneráveis, especialmente os jovens, passa por informação clara e honesta, não por tabu ou silêncio. Tratar a cannabis com seriedade é reconhecer que ela existe, circula, impacta vidas, movimenta economias, levanta debates legítimos e que fingir que ela não está aí nunca resolveu nadinha. Em um mundo onde cada vez mais países enfrentam esse tema com dados, regulação e informação, o Brasil ainda engatinha nesse assunto. Negar a complexidade de um assunto nunca tornou nenhum deles já discutidos mais simples. Só deixa a gente mais despreparado para lidar com ele. Então, para combater a desinformação, que tal enviar esse vídeo para os seus colegas e amigos que precisam conhecer profundamente sobre o tema? Deixa aquele joinha para fortalecer o algoritmo a entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal. Comente aqui abaixo o que você achou do tema. Se quer que abordemos mais vezes no canal, eu aguardo aqui o seu comentário. Beleza? Até o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Fui!